Pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane Mota, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas para que a gente possa fazer uma reforma íntima, para que a gente possa se transformar internamente, para que a gente se regenere, para ajudar a construir um mundo regenerado. Aqui a gente está falando de transição planetária, a gente está falando de cultura de paz, a gente está falando da onde a Terra vai chegar e como nós podemos fazer para ser parte disso. Porque estamos no meio do caminho para o final de um mundo mais em paz, mais bondoso, mas é necessário, para que o mundo seja assim, é necessário que a gente se transforme. E não se espante, porque a gente está vendo muita notícia ruim, muita coisa esquisita. Meu Deus, o mundo está pior agora. Não, não está. Tem muita gente boa mesmo, trabalhando para se melhorar, para fazer do mundo um lugar melhor, mas está aparecendo pessoas também que estão tendo a última oportunidade aqui na Terra e estão manifestando seu desequilíbrio. E como hoje a informação ela é muito mais rápida, é tudo na internet, qualquer um com o celular na mão tem uma câmera e pode gravar e compartilhar uma notícia, e ninguém vive sem celular mais, então a gente tem acesso a mais coisas que estão acontecendo, mas que sempre existiram, mas que antes não era acessível à informação comum. Mas para que que isso acontece? Porque para a gente corrigir o mal, a gente precisa saber que o mal, onde está o mal, né? O doente, para ele poder curar a sua doença, primeiro ele precisa saber que ele está doente. Antes a gente achava que estava tudo normal e não estava. Agora, pelo menos, a gente tem essa consciência, essa necessidade, essa consciência da necessidade de se regenerar, de melhorar, porque tem muita coisa desequilibrada ao nosso redor, mas tem muita gente boa fazendo a sua parte, procurando ser melhor. Estamos, ó, à portinha da transição planetária, da regeneração planetária. Estamos no fim da transição. Então é isso aí, gente. Bora para frente, força na peruca, mostrem o seu melhor, deixem brilhar a sua luz, conforme Jesus falou, porque todo mundo é necessário e qualquer um que não fizer sua parte vai fazer muita falta. Aqui é um momento que nós todos juntos vamos fazer um mundo melhor. Não virão salvadores. Jesus já veio e não adiantou muito, né? Apesar dele ter deixado essa lição belíssima, olha como é que ele morreu. Na época as pessoas não estavam preparadas para recebê-lo. E hoje eu acho que se vier um Salvador, as pessoas também não vão estar preparadas para recebê-lo. Tem muito conflito de interesse. Mas o que que a gente tem? Nós temos uns aos outros. Isso já é mais do que suficiente. Porque quando se fala de assuntos espirituais, 2 mais 2 nunca são igual a 4. Tem uma sinergia gigantesca, porque todo mundo espiritual está nos auxiliando para que a gente faça escolhas melhores, para que a gente se auxilie mutuamente. No início da evolução da espécie humana, além do desenvolvimento do intelecto, uma coisa que foi fundamental para que a espécie humana sobrevivesse a predadores muito maiores, muito mais rápidos e muito mais aptos do que eles na face da Terra foi a colaboração. E então a gente se cooperando, vivendo eh, numa sociedade, numa colônia, vamos pensar assim nas abelhas, a gente conseguiu se destacar e vencer os predadores e ser a espécie com mais preeminência aqui na Terra. Só que ao longo do tempo a gente foi esquecendo essa coisa da cooperação e a gente começou a atender muito meus desejos, a gente começou a competir uns com os outros, como se o próximo fosse o nosso inimigo, e aí as coisas desandaram um pouquinho. Jesus já deixou a lição dele, é para a gente se amar. Reconhecerei meus discípulos por muito se amarem, perdoai as ofensas do outro, seja indulgente com os defeitos do outro, seja benevolente, bom para com todos, aprenda a perdoar. Então, assim, não é fácil, mas para mim já foi deixado. Agora a gente tem que aprender a colocar em prática dentro das nossas limitações, das nossas capacidades. Mas não é para a gente ficar se torturando porque não conseguimos ser um Jesus Cristo, porque estamos muito longe de ser. Vamos combinar. Mas para a gente tentar procurar fazer o nosso melhor, para a gente se regenerar internamente, a gente não toma banho todo dia para ficar limpinho, cheirosinho. Então, para a gente limpar também internamente, para que os nossos sentimentos e os nossos pensamentos sejam puros e limpos. Já imaginou se os nossos sentimentos e os nossos pensamentos tivessem cheiro?
como é que cada um de nós iria, qual seria o cheiro que sairia de cada um de nós? Por exemplo, no mundo espiritual, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos têm cheiro. Então, será que isso é um cheiro perfumado ou é um cheiro ruim? A gente preocupa tanto com essa parte externa, né? É na hora da gente preocupar com a parte interna também. Então, hoje, para a gente continuar dando os estudos aqui, e eu deixo isso sempre bem claro, eu venho aqui gravar todos os dias para me comprometer a estudar todos os dias, porque é necessário estudar, 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 estudar. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe, o tanto que é ignorante, o tanto de coisa que tem para aprender. Então, para ter esse compromisso de estudar diariamente, eu venho aqui me comprometi a gravar para vocês, mas sempre com aquele ar de aprendiz. Eu compartilho as minhas opiniões, ela é baseada em muito estudo que eu já fiz anteriormente, mas eu também aprendo com a opinião de vocês, aprendo, a vida é uma troca e não existe uma verdade absoluta. Eu trago a verdade baseada na minha bagagem, nas minhas experiências, na minha interpretação do mundo, e para vocês talvez seja completamente diferente e está tudo certo, porque você vai falar a partir da sua interpretação do mundo, do que você viveu. Então é muito único a visão de mundo de cada um. Então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Contos e Apólogos, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo irmão X. E prepara. Esse daqui é um tapa na cara. Lição 15. O enigma da obsessão. Quem nunca reclamou? Ai, meu Deus, tem um obsessor, vou na casa espírita para tirar o obsessor de mim. Aí eles tiram, 2 dias depois eles voltam. E aí o problema é da casa espírita, que não é forte o suficiente. Não. Os espíritos superiores sempre respeitam o livre-arbítrio, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Quem não respeita o livre-arbítrio é espírito obsessor. Então a gente vai na casa espírita, a gente sim, recebe o auxílio. Os espíritos obsessores são encaminhados para tratamento, mas é necessário que a gente mate o mal em nós para que não dê sintonia com os espíritos obsessores. Isso assim, eles são muito enfáticos quando se trata disso. Vamos ler? Comentávamos em círculo íntimo o inquietante enigma da obsessão na Terra, alinhando observações e apontamentos. Por que motivos se empenham criaturas encarnadas e desencarnadas em terríveis duelos no santuário mental, que a vítima arrancada ao corpo em delito recente prossiga imantada ao criminoso, quando a treva da ignorância lhe situa o espírito à distância do perdão? É compreensível, mas como interpretar os processos de metodizada perseguição no templo? Como entender o ódio de certas entidades acerca de crianças e jovens, de enfermos e velhinhos? Por que a ofensiva persistente dos gênios perversos através de reencarnações numerosas e incessantes? No mundo, os assalariados do mal comprometem-se ao redor de escuros objetivos. Há quem se renda às tentações do dinheiro, do poder político, das honras sociais e dos prazeres subalternos. Mas em derredor de que razões lutam as almas desenfaixadas da carne, se para elas semelhantes valores convencionais de posse não mais existem? Então, assim, a reflexão deles, né? A gente aqui encarnado na Terra, a gente até que se rende às tentações do dinheiro, do poder político, dizem que, assim, é uma frase muito sábia. Na política do Brasil hoje, infelizmente, existem duas pessoas, as que querem poder e as que querem dinheiro. Então, as que querem poder dão dinheiro para ter poder e as que querem dinheiro abrem mão do seu poder em troca do dinheiro. Então, precisamos melhorar isso. Nós temos os governantes que a gente merece, né? Então, é necessário que a gente seja indivíduos melhores para que a nossa sociedade forme políticos melhores, para que a gente tenha governantes melhores. Porque uma sociedade é um conjunto de lares, e um lar é um conjunto de indivíduos. Se os lares, se as famílias estão falidas, se elas estão separadas, se elas estão. Eu não digo falida porque é muito, muito, muito forte, mas se elas estão corrompidas, a gente vai criar uma sociedade corrompida. Não se enganem. A gente espera do outro aquilo que nem a gente faz, né? Quantos de nós aqui sentou hoje para conversar com seus filhos, com seus pais, para ouvir o problema do outro, abrir mão um pouquinho. Todos nós temos problemas, coisas a resolver, mas a gente é capaz de abrir um pouquinho do nosso tempo para ceder por causa pro outro. Assim, uma sociedade é um conjunto de famílias. Se a gente aprende valores corretos dentro da família, dentro do lar, a gente leva isso para fora. Se não, é o que a gente vai levar. A gente está construindo a nossa história o tempo inteiro.
dentro das dinâmicas familiares. Então, há quem se renda às tentações do dinheiro, do poder político, das honras sociais. As pessoas acham que elas são o que os outros pensam. Então, se recebem muitos elogios, são muito queridas. Ah, então eu sou muito bom mesmo. Ok, todo mundo é muito bom, mas não se envaideça. Não deixa que as honras sociais sejam uma tentação para você. Até mesmo porque são relacionamentos muito superficiais. Hoje, acho que hoje em dia se fala muito nisso, no tanto que os relacionamentos são superficiais. Então, cuidado com as honras sociais, cuidado com a vaidade, cuidado com assim, a gente não é o que os outros pensam a nosso respeito. É necessário profundo autoconhecimento para a gente saber quem nós somos de verdade. E olha que a pessoa que, se a pessoa falar que se conhece toda, ela está mentindo. Porque a pessoa que se conhece, ela sabe que ela tem muito ponto cego, tem muita coisa que ela não sabe a respeito dela. Mas pelo menos a gente sabe, quando vem alguma informação externa, a gente sabe se aquilo ali é verdade ou não. A gente não fica tão suscetível a críticas e também a elogios de bajuladores, né? Então, assim, é necessário o autoconhecimento. A virada de chave para o mundo regenerado, no mundo de provas e expiações para o mundo regenerado, aí a gente pega, eu gosto muito também dos hindus, a virada de chave da Kali Yuga, que é a idade do ferro, para a Satya Yuga, a idade do ouro, é autoconhecimento. À medida que a gente vai tendo autoconhecimento, a gente vai se melhorando, a gente vai se aperfeiçoando, sempre com os pontos cegos, mas que a gente tenha consciência de quem nós somos, em essência, tanto as nossas sombras quanto as nossas luzes, que faz a gente brilhar. Jung estudou muito sobre as sombras, então, assim, é para a gente parar de fugir das sombras. As pessoas têm medo de admitir que ela tem um lado obscuro, como se isso dele fosse diminuir seu valor, mas todo mundo tem. A gente não tem que fugir do nosso pior lado. Essas tentações aqui, elas existem para todos. Então, a gente saber também como ser mais forte do que as tentações, né? Cada um tem a sua. Cada um tem sua pedra de tropeço. Já está lá na Bíblia. Ah, e dos prazeres subalternos? O que são esses prazeres subalternos? As festas, os vícios, o gastar o tempo de forma inútil, uma fofoquinha aqui, essa coisa de perder tempo com coisas inferiores. Pode ser qualquer um. Hum, então, para nós eles até entendem, né? Porque eles estão aqui do nós, eu que estava fazendo essa reflexão, estava aqui encarnado. Mas para os espíritos desencarnados que não têm mais posse e apego, eles não conseguem compreender. Por quê? Porque quem fez essa reflexão estava encarnado. Se tivesse desencarnado, ia falar assim: eu não entendo esses encarnados, como é que eles podem se apegar a coisas tão pequenas e tão fúteis, como é que eles podem se vender por tão pouco, sendo que. Então, assim, tudo depende do ponto de vista da onde que nós estamos. Longa série de porquês empolgava-nos a imaginação, quando Menés, otimista ancião do nosso grupo, à maneira de carinhoso avô, falou bem-humorado. A propósito do assunto, contarei a vocês um apólogo que nos pode conferir alguma ideia acerca do nosso imenso atraso moral. E tranquilo narrou. Em épocas recuadas, numa cidade que os séculos já consumiram, os bois sentiram que também eram criaturas feitas por nosso Pai Celestial, não obstante inferiores aos homens. Sentindo essa verdade, começaram a observar a crueldade com que eram tratados. O homem que, pela coroa de inteligência, devia protegê-los e educá-los, dele se valia para ingratos serviços de tração, sob golpes sucessivos de aguilhões e azorragas. Não se contentando com essa forma de exploração, escravizavam-lhe as companheiras, furtando-lhes o leite dos próprios filhos, reservando-lhes a família e a eles próprios horrível destino no açougue. Se algum deles hesitavam no trabalho comum, sofrendo com a tuberculose ou com a hepatite, eram, de pronto, encaminhados à morte e ninguém lhes respeitava o martírio final. Muitas pessoas compravam-lhe as vísceras cadavéricas ainda quentes, tostando-as ao fogo para churrascos alegres, enquanto outras lhe mergulhavam os pedaços sangrentos em panelas com água temperada, convertendo-os em saborosos quitutes para bocas famintas. Não conseguiam nem mesmo direito à paz do túmulo, porque eram sepultados aqui e ali em estômagos mal cheirosos e insaciáveis.
Apesar de trabalharem exaustivamente para o homem, não conseguiam a mínima recompensa, uma vez que, depois de abatidos, eram despojados dos próprios chifres e dos próprios ossos, para fortalecimento da indústria. Magoados e aflitos, começaram a reclamar. Contudo, os homens, embora portadores de belas virtudes potenciais, receavam viver sem o cativeiro dos bois. Como enfrentarem sozinhos as duras tarefas do arado? Como sustentarem a casa sem leite? Como garantirem a tranquilidade do corpo sem a carne confortadora dos seres bovinos? O petitório era simpático, mas os bichos se mostravam tão nédios e tão tentadores que ninguém se arriscava à solução do problema. Depois de numerosas súplicas sem resposta, as vítimas da voracidade humana recorreram aos juízes. Entretanto, os magistrados igualmente cultivavam a paixão do bife e do chouriço e não sabiam servir a justiça sem as utilidades do leite e do couro dos animais. Assim, o impasse permaneceu sem alteração e qualquer touro mais arrojado que se referisse ao assunto a destacar-se da subserviência em que se mantinha o rebanho, era apedrejado, espancado e conduzido irremediavelmente ao matadouro. Não foi isso que fizeram com Jesus? Hum. O venerável amigo fez longa pausa e acrescentou: qualquer um que venha desafiar o status quo da sociedade em geral, das regras vigentes em geral, que foram muito batalhadas para que sejam do jeito que são, para que existam dominados e dominadores. Isso é uma cultura de violência, onde poucos dominam e vários são dominados, onde alguns ditam as regras do que é certo, do que é o aceitável, do que é o desejável, e outros seguem como manada. E aquele que se, né, arrisca a ter uma opinião diferente, a querer ser diferente, é massacrado, é apedrejado. Hoje nós estamos num momento de defender a opinião das pessoas, porque cada um tem o seu caminho. Mas o que que a gente fez com Jesus? Jesus veio aqui e trouxe um outro ponto de vista, um outro olhar, e ele foi assassinado, apedrejado, torturado, e tem essa visão romântica que ele morreu por nós, mas a verdade é que nós fomos muito cruéis com ele. Aí as pessoas falam assim: "Ah, a voz da maioria é prova de verdade." Será? A voz da maioria escolheu Barrabás a Jesus. Então é necessário que a gente olhe para dentro e a gente tenha essa consciência. Porque, assim, a associação foi instantânea. Aquele que se arriscar a ser uma voz destoante vai ser massacrado. Então, será que não está na hora da gente se abraçar uns aos outros e acolher opiniões contrárias? O venerável amigo fez longa pausa e acrescentou: essa é a luta multissecular entre encarnados e desencarnados, que se devotam ao vampirismo. Sem qualquer habilitação para a vida normal, fora do vaso físico, temem a grandeza do universo e recuam apavorados ante a glória do espaço infinito, procurando a intimidade com os irmãos ainda envolvidos na carne, cujas energias lhe constituem precioso alimento à ilusão. É desse modo que as enfermidades do corpo e da alma se espalham nos mais diversos climas. Os homens que se julgam distantes da harmonia orgânica sem o sacrifício dos animais são defrontados por gênios invisíveis que se acreditam incapazes de viver sem o concurso deles. O enigma da obsessão, no fundo, é problema educativo. Quando o homem cumprir em si mesmo as leis superiores da bondade a que teoricamente se afeiçoa, deixará de ser um flagelo para a natureza, convertendo-se num exemplo de sublimação para as entidades inferiores que o procuram. Então, a consciência particular inflamar-se-á na luz da consciência cósmica e os tristes espetáculos da obsessão recíproca desaparecerão da Terra. Até lá, concluiu sorrindo, reclamar contra a atuação dos espíritos delinquentes, conservando em si mesmo qualidades talvez piores do que as deles, é arriscar-se como os bois. À desilusão e ao espancamento. O imã que atrai o ferro não atrai a luz. Quem devora os animais, incorporando-lhe as propriedades ao patrimônio orgânico, deve ser a apetitosa presa dos seres que se animalizam, os semelhantes procuram semelhantes. Esta é a lei. Afastou-se Menés com a serenidade sorridente dos sábios, e nossa assembleia, dantes excitada e falastrona, calou-se de repente a fim de pensar. Gente, esse texto aqui tem um monte de coisa para a gente parar para pensar. O ímã que atrai o ferro não atrai a luz. Então,
A gente atrai para perto de nós as companhias. Tem aquele ditado, diga quem tu és, que eu direi quem tu, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Aqui na doutrina espírita, quando a gente fala de espírito obsessores, é diferente. É diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Então, assim, se a gente não está gostando das companhias que está perto da gente, não tem como a gente sair correndo deles. Deve ser porque nós somos parecidos. Se a gente não foi nessa vida, foi em vidas passadas. Eu acho que assim, esse texto aqui mostrou muito bem a questão do egoísmo, né? Que a gente é egoísta e nem faz ideia. Não, eu necessito do boi para poder sobreviver. Aliás, eu vou falar para vocês uma coisa, eu nunca tinha parado para pensar no ponto de vista do boi desse jeito. Eu me senti muito cruel. Tadinho, nem as vísceras a gente perdoa, nem o sepultamento ele tem direito. Então, é, não que assim, nós ainda precisamos da carne para poder se alimentar, faz parte da nossa constituição física, mas que pelo menos a gente honre aqueles que a gente está se alimentando, que a gente não desperdice a comida, que a gente valorize, que para a gente se alimentar, uma vida foi sacrificada. O ponto de vista do boi ali, eu fiquei um pouco surpresa. É bom a gente sair do nosso lugar e se colocar no lugar do outro, né? E assim, se tem obsessores por perto, ao invés de falar que eles são os algozes, será que nós também não somos capazes de fazer coisas piores do que eles? É, então, olhar para dentro de si e ver qual comportamento está dando acesso aos obsessores. Muito que a gente é muito fácil se fazer de vítima. Esse discurso da vítima, ele é excelente para quem não quer assumir suas próprias responsabilidades pelos seus atos. É o jeito mais fácil de fugir. Ah, não, a culpa é do outro, a culpa é do outro. Enquanto a culpa sempre for do outro, a gente nunca vai fazer a melhor que nos cabe. Então é isso. Curtam, comentem, compartilhem. Espero que vocês gostem. Deixa o like, mostra para o YouTube que esse vídeo é legal de ser compartilhado. Vamos encher a internet de um conteúdo bom, de encher a internet de um conteúdo que edifica, espalhar essa notícia do bem, do bom, do belo. Somos muitos que estamos procurando ser melhores, não somos perfeitos, mas estamos nessa caminhada para procurar sermos melhores. A gente precisa ocupar o nosso espaço, porque o bem é tímido. Não é que o mal ele prevalece, é porque o bem é tímido, as pessoas ficam com vergonha de se manifestar. E não podemos, a gente tem que, aqueles que estão nessa busca de querer melhorar, tem que ocupar seus espaços para mostrar, olha, tem muita treva, tem muita sombra na terra, mas também tem aqueles que estão se esforçando para andar na luz. Então vamos assumir nossas posições, porque nós temos uma transição planetária para fazer, gente. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus.